Medidas de tempo. Bom, aqui nós temos dois exemplos de atividades, tá? Esse daqui com dado, tem a hora marcada e você vem aqui no reloginho e faz a marcação. 10 horas, então o ponteiro menor no 10 e o maior no 12. 10, 0, 0, 10 horas. E interessante que como está plastificado, você depois pode apagar. Esse daqui parece um bambolê, as mãozinhas, olha, de 5 em 5, e aqui eles vão girando, marcando o horário. Nós temos a construção de calendários. Esse modelinho foi feito no palitinho de fósforo e a quantidade de dias aqui dentro. Esse modelo, nós temos os dias também, né, aqui dentro. E, pequenininho aqui, a criança foi fazendo como está o tempo hoje. Olha, é um calendário também que fez a anotação do tempo. A unidade de medida do tempo é o segundo. Então, nós temos 1 hora, para transformar em minuto, multiplico por 60. Para transformar em segundo, multiplico por 60. Para transformar o segundo em minuto, eu divido por 60 e o minuto por hora divido por 60. Instrumentos de medidas. Então, nós temos aqui alguns instrumentos que podem ser usados para que conseguimos aí descobrir um certo intervalo de tempo. O tempo, ele não pode ser visto e nem sentido. Então, diferente dos outros atributos a serem medidos, existem maiores dificuldades para os alunos compreenderem unidades de tempo ou como elas são comparadas em um determinado período. Porque para as crianças, quando elas estão ali medindo, pega a fita métrica, uma balança, então elas estão vendo. O tempo não. A gente não tem como ver o tempo e nem sentir. Medindo o tempo. O tempo pode ser pensado como a duração de um evento desde seu início até o seu fim. Unidades informais do tempo. O balanço de um pêndulo feito com uma bola de tênis suspensa no teto por um longo fio. A goteira fixa de uma torneira e palmas. Geralmente em música, a gente marca o tempo com as palmas, né? Quando vai trabalhar com as crianças. Medidas de tempo. Medidas menores que o dia. Então, o dia tem 24 horas. As unidades de medida de tempo menores que o dia são a hora, o minuto e os segundos. Então, a hora, o H, minuto, o min e os segundos, um S. O segundo é a unidade fundamental de medida de tempo. Para medir as horas, os minutos e os segundos, há os relógios. Como a medida de tempo não é decimal, não se usa vírgula para separar as horas dos minutos. Exemplo, 2 horas e 30 minutos. Então, 2 horas e 30 minutos. Nós não colocamos 2,30. As horas, os minutos e os segundos. Observe os relógios e os que eles estão marcando. Então, aqui nós temos 9 e 15 e aqui 9 e meio. O menor marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. 9 e 15. Das 9 horas às 9 horas e 15 minutos, passa-se 1/4 de hora ou 15 minutos. Nós usamos muito essa questão de 1/4 de hora, meia volta do relógio, quando nós vamos trabalhar ângulos com as crianças. Das 9 horas às 9 horas e meia, passa-se meia hora ou 30 minutos. Meia hora. Então, o relógio vai dar o quê? Uma meia volta. Medidas de tempo no nosso dia a dia. É comum em nosso dia a dia pergunta do tipo: qual a duração dessa partida de futebol? Qual o tempo dessa viagem? Qual a duração desse curso? Qual o melhor tempo obtido por esse corredor? Todas essas perguntas serão respondidas tomando por base uma unidade padrão de medida de tempo. A unidade de tempo escolhida como padrão no Sistema Internacional é o segundo. Então, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do segundo. Quadro de unidades dos múltiplos. Então, minuto, a hora e o dia. Então, eu tenho 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 60 vezes 60, 3.600 segundos. O dia, 3.600 vezes 60, 86.400 segundos.
E nós temos os submúltiplos do segundo, que é o décimo de segundo, centésimo de segundo, milésimo de segundo. Geralmente são, assim, a gente vê essas medidas muito em competições, né, onde o cronômetro é usado e, assim, bem preciso no caso, né? Nunca escreva 2,40 horas para forma de representar 2 horas e 40 minutos. As crianças têm um costume de fazer isso, pois o sistema de medidas de tempo não é decimal. E aqui nós temos umas medidas de tempo que é interessante, né, que as crianças tenham contato, conheçam. O nosso relógio, 5 minutos, 10. E quando eu fiz o meu relógio no meu livro, né, na atividade do meu livro sensorial, eu coloquei do lado de fora do relógio essas medidas, 5, 10, 15, tá? Justamente assim, para facilitar o entendimento das crianças. Então, nós temos os ponteiros dos segundos. Nem todo relógio tem esse ponteiro, mas é sempre bom que a criança entenda, né, a função desse ponteiro. Ponteiro dos minutos, que é o ponteirinho maior, e o das horas, que é o menor. E aqui, milênio, 1000 anos, século ou centenário, 100 anos, a década, 10 anos, o biênio, 2 anos, o ano, 365 dias ou 12 meses, nós temos aí o ano bissexto, né, com 366, semestre, 6 meses, quadrimestre, 4 meses, trimestre, 3 meses, bimestre, 2, o mês tem 28 ou 31 dias, tá? Tem mês de 30 dias também, e nós temos quando é ano bissexto, fevereiro tem 29. A semana, 7 dias, o dia 24 horas, a hora 60 minutos, o minuto 60 segundos, segundo 60 décimos, o décimo 60 centésimos e o centésimo 60 milésimos. Então aqui nós temos algumas unidades, né, de medidas do tempo. Claro que depende muito da idade da criança para que ela tenha essa compreensão. Essa questão aqui dos dias do mês geralmente é importante. Quando a gente coloca um probleminha para a criança e a gente fala, quantos dias tem tantos meses? Então a gente tem que ficar muito atento, porque a criança vai falar, mas tia, eu vou usar 28, 29, 30 ou 31? Tá? Então é sempre importante assim a gente colocar. Geralmente se usa 30 dias. Quando a gente faz assim um problema, a gente usa mais geral. Então eu já falo para minhas crianças, olha gente, vamos considerar aqui o mês de 30 dias. Mas ultimamente eu já não estou achando muito certo. Aí o que eu comecei a fazer? Eu coloco os dias, eu coloco o mês. Então, por exemplo, de fevereiro a agosto. Quantos dias tem? Porque a criança vai ter que saber quantos dias tem em fevereiro, quantos dias tem em março, quantos dias tem em abril, tá joia? É só uma dica, gente. Até a próxima.